Olá, querido, muito boa noite. É uma alegria, uma satisfação estar falando com você nesse momento. Nós que já entramos aí, nas horas sagradas do sábado, hoje um dia atípico, um sábado atípico, a maioria de nós estamos confinados em casa, de quarentena, nesse momento crítico, da nossa história, mas que de alguma forma nós conseguimos ver o cumprimento das profecias bíblicas se cumprindo nos dias de hoje. Quero mandar um abraço para você que está assistindo ao vivo, alguns amigos, outros conhecidos, a todos aqueles que estão online agora assistindo, você que vai assistir depois. Esta pregação vai estar arquivada, on demand aí para todos que quiserem. Eu quero estender um abraço especial para o distrito de Guapiara. Nós estamos aí com as nossas igrejas fechadas. Em boa parte do país, as igrejas adventistas do sétimo dia, elas fecharam suas portas, mas, em contrapartida, nós aumentamos o número de faróis espalhados por esse país. Porque cada casa, cada lar, cada família que se reúne para estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 ali, em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus Cristo está espalhado por várias casas, vários lugares. São pontos de luz espalhados aí ao longo desse país. Quero mandar um abraço para você que está agora nos assistindo, desejar um feliz sábado. O propósito deste vídeo é um vídeo curto, sucinto, mas que tem como objetivo meditar na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, levar um pouco de esperança, de paz para você e sua família. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você, onde você está, a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido Jesus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo sábado que o Senhor nos deste. Obrigado pelo privilégio da vida. Se nós estamos aqui desfrutando da vida, é porque o Senhor, por misericórdia, estendeu a Tua mão poderosa, nos protegeu, cuidou de cada um de nós e aqui estamos, Senhor. Nós vamos estudar a Tua palavra agora. E o propósito, meu Deus, todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, é ouvirmos, ó Pai, Teu direcionamento, as Tuas diretrizes, ouvir a Sua voz, aprofundar o nosso conhecimento da Tua palavra sagrada e assim, Senhor, aplicar na nossa vida para que possamos andar conforme a Sua boa vontade. Se conosco agora, abençoe cada um que está nos assistindo, que o Senhor visite nesse exato momento, abençoe a sua família, abençoe a todos nós. É o que pedimos por Jesus. Amém. Bom, não temos como começar essa meditação sem falar de outra coisa, né? Você tem ouvido as notícias, tem visto, tem lido. Nós estamos em meio a um contágio aí a nível mundial. A OMS declarou uma grande pandemia, o coronavírus, o Covid-19. E devido a isso, nós estamos aí confinados em nossas casas, muitos de nós aí já ali com suspeitas, de estar contagiados. Os hospitais estão se preparando para atender. Quero mandar um abraço especial para os profissionais de saúde, os guerreiros, que estão bravamente aí atendendo a todas as pessoas que estão sendo recebidas aí nas repartições hospitalares. Mas que momento profético nós estamos vivendo? Muitos colocam aí, a gente ouve e vê muita coisa sendo postada na internet. Claro, muito sensacionalismo, muitas fake news. O cristão ele deve ser equilibrado. Nós devemos entender esse momento como sim, claro, Jesus Cristo disse que quando se aproximasse do momento da sua segunda vinda, essas coisas aconteceriam com maior intensidade. Isso sempre aconteceu ao longo de muitos anos. Se você fizer um retrospecto histórico, você vai ver que grandes pandemias já assolaram esse planeta. Talvez não com a proporção como nós temos hoje, devido à globalização, devido à facilidade de se viajar entre continentes, por conta das aeronaves, por vários motivos. Mas a grande verdade é que pandemias, epidemias como essas sempre aconteceram ao longo da história. Mas Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, eu quero convidar você
aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Note uma coisa interessante: Jesus Cristo estava ali no Monte das Oliveiras, monte esse que fica exatamente em frente à cidade de Jerusalém, em frente ali ao pórtico frontal do templo, e Jesus reunido com seus discípulos ali, vislumbrados com a grandiosidade do templo. Herodes havia construído um grande templo, um templo suntuoso, muito bem feito, e eles ali, de certa forma, orgulhosos, porque o templo era algo muito significativo para os judeus. O templo era o cordão umbilical da religião judaica. Eles iam constantemente ao templo e eles tinham o templo como um objeto de adoração. O templo era algo significativo para eles. E de repente, o texto bíblico nos dá a entender que eles olharam para aquela grandiosidade, para aquele templo luxuoso, lindo, e talvez ali tentando dizer para Jesus: olha, mestre, a situação que nós estamos, olha que templo lindo. Deus certamente se agradou dessa construção, certamente se agradou dessa estrutura. Um dia Jerusalém será uma grande potência, Israel será uma superpotência. Essa era a expectativa dos judeus naquela época e hoje. A redenção de Israel era algo mais político, militar, econômico, do que uma redenção espiritual, uma redenção eterna. A expectativa deles era terrena. E Jesus Cristo então quebra todas essas expectativas. Jesus Cristo olha para o templo e fala assim: olha, não fiquem vocês aí vaidosos por conta do templo, por conta da riqueza, por conta da estrutura, por conta da instituição, por tudo que possuem, porque eu vos afirmo que não vai sobrar pedra sobre pedra. Claro, ainda no primeiro século, por volta do ano 73, depois de Cristo, o templo foi destruído. Alguns aplicam essa predição de Jesus a esse momento em que Jerusalém foi destruída, mas fato é que o templo se encarregou de destruir e reconstruir várias vezes a cidade de Jerusalém. Mas o foco aqui, Jesus Cristo tira a visão deles para algo momentâneo, para algo terreno, e direciona a visão deles para algo eterno, para uma expectativa eterna, fora desse plano terrestre. E então Jesus Cristo começa a falar do tempo do fim, a falar do teu retorno, a falar do momento em que o pecado ele será erradicado, ele será destruído. Então os discípulos ali no versículo 3, ainda ali extasiados com o que estavam ouvindo de Jesus, perguntaram para Jesus: mas mestre, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal nós teremos da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do tempo, do fim do mundo?
desse mundo de pecado. E Jesus Cristo ele começa dizendo, olha, cuide para que ninguém vos engane. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Nós vivemos num país onde existem mais de 35 mil denominações catalogadas. Há quem diga que há mais de 40 mil denominações. Todas elas pegam esse livro e todas elas dizem que está pregando a verdade. Cada um interpreta da sua forma, ignora um ponto, dá ênfase em outro ponto, ou ignora tudo e dá uma interpretação nova, enfim. Mas fato é que mais e mais denominações, mais e mais igrejas têm surgido ao longo dos anos. Líderes religiosos, influentes, eloquentes, têm carregado multidões de pessoas atrás de si e, infelizmente, muitos têm sido enganados. Uma oferta de uma prosperidade terrena tem sido oferecida por aí e as pessoas vão em busca disso. Não que o sucesso profissional não seja a vontade de Deus para a sua vida, mas não é a prioridade de Deus. Não que ter sucesso nessa vida, ser próspero, não seja algo que Deus não queira para você, Ele quer para você. Mas isso não é a prioridade. E foi exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Olha, não crie expectativas nesse mundo. Cuidem para que vocês não sejam enganados. Estudem a palavra de Deus. Não sejam sensacionalistas. Não sejam fanáticos. Jesus Cristo está convidando a um relacionamento íntimo e equilibrado com Ele, através do conhecimento da palavra. E Ele continua dizendo, olha, virão muitos em meu nome, muitos usarão o meu nome. O nome de Cristo foi usado inclusive em guerras. Pessoas mataram e pessoas morreram no nome de Jesus. Amados, a falta de equilíbrio, a falta de bom senso, a falta de respeitar o que está escrito na palavra de Deus, um estudo sério, profundo do que está escrito na Bíblia, tem feito com que as pessoas levem todo o seu dinheiro, gastem todo o seu tempo, sacrifiquem a sua vida atrás de um Jesus que não existe, atrás de uma religião vazia, pautada na barganha. Olha, eu preciso dar para receber, ou eu sou fiel e quando Jesus está curando, está me abençoando, a partir do momento que Ele deixa de me abençoar, a partir do momento que Ele deixa de derramar ali a prosperidade na minha vida, então Ele já não serve para mim. Outros têm tentado adequar Jesus à sua realidade. Eu quero um Jesus roqueiro, eu quero um Jesus hippie, um Jesus surfista, um Jesus político, filósofo, e cada um levanta a sua bandeira e pinta Jesus da maneira que ele bem entende. Difícil é você se encontrar com o verdadeiro Jesus e permitir que Ele transforme você à luz de quem é Ele. Quando você se encontra com Jesus, automaticamente o nosso eu se desconstrói, porque estar perto de Jesus causa uma transformação genuína em nosso coração. Eu estou me desviando um pouco do foco, mas Jesus continua dizendo aqui no verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Note que nós estamos vivendo num mundo onde, dia após dia, nós somos surpreendidos com notícias sobre conflitos, guerras. Hoje eu tenho 32 anos e eu posso fazer um retrospecto aí dos últimos 20 anos e eu me lembro de muitos conflitos que aconteceram. Quando eu era criança, eu me lembro em 94 em Ruanda, aquele genocídio, aquela guerra étnica separatista que existiu em Ruanda, dos Hutus e Tutsis. Eu me lembro também do conflito na Irlanda, estudei sobre o conflito na Irlanda, que houve um massacre terrível. Me lembro que no final dos anos 90 havia muitos refugiados na guerra do Kosovo. Me lembro da guerra da Iugoslávia, onde os povos eslavos ali, os sérvios ali, se dividiram e a Iugoslávia foi dividida. Houve muito sangue, houve muito derramamento de sangue, conflitos sangrentos aconteceram naquela época. Mas quem é mais idoso, quem é mais antigo, vai se lembrar da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, uma verdadeira mortandade, milhões e milhões de pessoas perderam a sua vida, onde diversos países entraram em conflito. Houve a Primeira Guerra Mundial também sangrenta.
a Inglaterra com a França, a Guerra dos 100 Anos, os vários conflitos que os Estados Unidos travou contra os países, intitulados aí a Guerra Santa, né, a guerra contra o terrorismo. Ou seja, o mundo está em guerra. Nos últimos anos, a Síria, né, foi alvo aí de bombardeios, o Iraque, o Irã, e por aí vai. Se nós pontuarmos aqui, houve muitos conflitos, houve muita guerra, houve muita morte. Talvez você seja levado a pensar, bom, isso não faz parte da minha realidade, eu moro no Brasil. O Brasil é um país pacífico, um país que geralmente nós não ouvimos falar de guerra. Na nossa história houve alguns conflitos, mas nada que se compare aos grandes conflitos e às grandes guerras que acontecem ao redor do mundo. Mas note, a violência, o tráfico de drogas mata mais pessoas do que, por exemplo, a guerra da Síria. Se você vai no Rio de Janeiro, olha a situação do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. De um lado, facções criminosas, do outro, a milícia, do outro, policiais tentando manter a paz, fazendo o seu trabalho, e ali morrendo, matando, uma guerra sem fim. Queridos, Jesus Cristo disse que nos últimos dias nós ouviríamos falar de guerra e de rumores de guerra. Só para você ter uma ideia, há um estudo que diz que nos últimos 100 anos houve 14 anos de guerra para 1 ano de paz. 14 anos de guerra para apenas 1 ano de paz. Nos últimos 100 anos, o mundo esteve mais tempo em conflitos, em guerras, do que em paz. Só o que foi gasto na indústria bélica na Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós teríamos condições de estruturar aí praticamente metade dos países que são considerados de terceiro mundo. Bilhões e bilhões de dólares, para não dizer trilhões de dólares, foram gastos para matar pessoas, para mostrar poderio bélico. A vaidade do coração do homem. Jesus Cristo disse, olha, vocês vão ver tudo isso, mas ainda não é o fim. Jesus Cristo disse que levantaria-se nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes, haveria terremotos. Há estudos da ONU que dizem que por dia 1,2 a 3 bilhões de pessoas dormem com fome todos os dias. Se você tinha um pão com um copo de leite do lado para tomar no café da manhã, louvado seja Deus, você faz parte de uma pequena parte da população que faz 3 refeições no dia. Se você tomou o café da manhã, se você almoçou e pôde lanchar ou jantar hoje, fez 3 refeições, você faz parte de uma pequena fatia que não chega a 15% da população da Terra, que tem o privilégio de fazer 3 refeições por dia. 1,3 bilhões aproximadamente de pessoas dormem todos os dias sem nada para comer. Há fome por todos os lados. E o mais incrível é que, de outro lado, nós vemos o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país superprodutor. A nossa agricultura representa aí quase que 1/3 de toda a produção agrícola do mundo. Mas, em contrapartida, muitos milhões de brasileiros estão sem comida, estão nas ruas sem emprego. Como pode? Esse é um mundo injusto, desigual. Isso que o pecado fez com o nosso mundo, tornou os nossos governantes corruptos, tornou cada um de nós, nos momentos que nós tínhamos de ajudar, a gente ignorou, egoístas, avarentos. Essa é a realidade humana. Hoje vivemos nesse cenário de terror. As pessoas estão com medo do coronavírus, com medo de ser contaminadas e de ser contagiadas, mas a grande verdade é que o pior de todos os vírus, ele existe em cada célula do nosso corpo, e esse vírus maldito que nos leva para a morte se chama pecado. Ele é uma realidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos nós somos pecadores, nós fomos destituídos da glória de Deus, e é por isso que nós criamos esse mundo, esse cenário tenebroso. E amados, Jesus Cristo continua dizendo, a realidade da guerra é uma realidade do tempo do fim, a realidade da fome é uma realidade do tempo do fim. São sinais que Jesus Cristo deixou de que o mundo estava acabando. Ele diz sobre terremotos em vários lugares. Eu me assustei porque, eu falo da realidade do Brasil,
Recentemente há tremores de terra, registro de tremores de terra em vários lugares do Brasil, no norte de Minas, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no centro de São Paulo. Em 2015 eu me lembro que em Campinas, eu estava morando em Campinas, houve um pequeno tremor e nos prédios mais altos foi sentido até de maneira mais forte. Uma realidade que não condizia com o nosso contexto, mas que a cada dia que passa, que nós nos aproximamos da volta de Jesus, são acontecimentos que vão se tornando rotineiros. Isso para nos dizer, Jesus Cristo, Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, Ele cita, e por que não dizer, as enfermidades, as epidemias, as pandemias, é uma realidade do tempo do fim. No verso 8, Jesus Cristo diz assim: porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Parece uma mensagem de terror e de pavor, uma mensagem alarmista, e ela deve ser, de certa forma. Jesus quer nos alarmar de que nós devamos olhar aí para o contexto que nós estamos vivendo e olhar pelo prisma das profecias e entendermos que Ele está voltando. Essa é uma realidade. Muitos hoje zombam daqueles que creem na volta de Jesus, mas quando olham para todos esses sinais acontecendo de maneira repetida e olham para as profecias bíblicas, pelo menos uma pulga atrás da orelha eles sentem. Jesus Cristo, no verso 9, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ainda não é uma realidade nesse país, apesar de que eu preciso abrir um parêntese, que se de um lado nós não somos literalmente perseguidos, ideologicamente a perseguição já é uma realidade. É uma realidade dentro das universidades, quando, por exemplo, eu quero ser fiel a Deus e eu quero guardar o sábado, há aqueles que se opõem. É uma realidade dentro das empresas, quando eu tento ser fiel à palavra de Deus, nós somos perseguidos. O fato de você ser um cristão te coloca na vitrine. Você fica com um telhado de vidro, as pessoas te observam. De alguma forma você passa a ser uma referência moral. E queridos, qualquer deslize, ele é maximizado, porque é um cristão que está falando. E nós somos seres humanos, como outros, mas nós temos uma fé que nós professamos. E devido a essa fé que nós professamos, quando nós caímos, quando nós cometemos erros, quando nós cometemos pecados, quando nós deslizamos ali moralmente, tudo que nós fazemos é de alguma forma maximizado pelas pessoas. É por isso que Jesus Cristo disse: olha, vocês vão ser traídos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Em meu nome, muitos de vocês morrerão. E é claro, nós acreditamos que em algum momento isso será uma realidade mais visível. Mas eu quero voltar a bater na tecla de que ideologicamente essa é uma realidade que já acontece. Nós somos perseguidos, até mesmo dentro do meio evangélico, em alguns casos, dentro do cristianismo. Alguns nos chamam de seita religiosa e assim por diante. Nós somos perseguidos, mas Jesus Cristo diz: bem-aventurado é quando você for perseguido em meu nome, porque o teu galardão no céu é grandioso. Louvado seja o nome de Deus, porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram com os pais da fé. E Jesus Cristo termina: mas ainda não é o fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E esse versículo 12, ele me chama a atenção. Ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De tudo que eu li aqui, para mim, a maior realidade, o que mais nos aproxima do que Jesus Cristo está dizendo é o versículo 12, que diz que o amor ele vai se esfriar de quase todos, perdão. Por que eu digo isso?
cada dia que passa, nós nos tornamos menos humanos. Alguns vão dizer, é por conta das redes sociais, é por conta da virtualidade, né? Do mundo virtual, os relacionamentos se tornaram virtuais e assim por diante. Cada um tem uma tese, tem uma explicação. Mas fato é que cada dia mais o amor tem se esfriado dos corações dos homens. As pessoas estão perdendo a empatia, as pessoas estão perdendo a compaixão, nós estamos perdendo a compaixão. Nós estamos nos tornando menos amorosos, menos empáticos. Nós estamos nos tornando pessoas mais duras, pessoas mais frias. Olhe para você, quantas vezes você disse para os seus familiares, para a sua mãe, para os seus filhos, o quanto eles são importantes para você? O quanto você diz com todas as letras para a sua esposa que você a ama? Ou você diz para o seu esposo que ele é importante para você e que você o ama? Quantos abraços você deu nos seus familiares? Acordou feliz e disse para eles, olha, vocês são o bem precioso que Deus me deu, eu amo vocês. Nós entramos num ritmo de vida tão acelerado, em que nós estamos buscando a cada dia crescer e ser vitorioso na nossa vida profissional, acadêmica, seja qual for, ter sucesso. E, na verdade, nós estamos cada dia nos tornando mais fracassados nos relacionamentos. A nossa saúde tem ido embora, o nosso tempo tem se esgotado, não temos tempo para a família, não temos tempo para Deus, não temos tempo para o estudo da palavra de Deus. Nosso tempo tão precioso tem sido retirado de nós, porque nós entramos numa rotina tão intensa, tão acelerada, que essas coisas têm ficado de lado. E no fim das contas, muitos morrem e deixam para trás ali pessoas arrasadas emocionalmente, famílias desestruturadas, filhos perdidos, porque não souberam priorizar aquilo que era mais importante. Eu me recordo de quando Steve Jobs, ele faleceu, um grande mentor ali, né, da Apple, e eu fiquei pensando, falei, nossa, um homem tão poderoso, um homem tão rico, que tinha tantos recursos e podia ser tratado em qualquer hospital do mundo, mas o câncer dele foi severo, eu não me recordo, mas se não me engano foi no intestino, e foi algo assim repentino, e ele morreu, e o seu império ficou. E eu fiquei imaginando, puxa vida, muitos correm para obter coisas, e um dia a vida se vai, a tomada da nossa vida é puxada, é desligada, e as coisas ficam. Valeu a pena? Foi para isso que sacrificamos tanto tempo. E eu sei que muitos chegam no final da vida e eles fazem uma reflexão de tudo que construíram, e se eles pudessem, eles voltariam lá no princípio e priorizavam aquilo que era mais importante. O amor tem se esfriado do coração dos homens. Quem sabe estar confinado dentro de casa não é uma oportunidade de você utilizar o seu tempo com a sua família, de você abraçar os seus filhos, de você estar com a sua esposa. É claro, esse não é o ideal, não é essa a vida que nós escolhemos, mas na crise Deus nos dá oportunidades de mudar, de causar uma reflexão em nós. Qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você? Qual é a coisa que você tem de mais precioso? Cuide dela. Porque, querido, um dia a nossa vida acaba. Não adianta a gente correr nessa vida atrás de prazeres e de buscar prazeres nesse mundo, porque eles são passageiros e eles são momentâneos. E um dia vai acabar. Construa relacionamentos saudáveis. Passe tempo com a sua família. Passe tempo com as pessoas que você ama. Passe tempo com Deus. Quando nós aprendemos a amar a Deus, isso faz com que o nosso coração se preocupe com a pessoa que está do nosso lado. Nós aprendemos a servir o nosso próximo e amar o nosso próximo. E Jesus Cristo termina dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não à toa a palavra que Jesus usa, o verbo,
que Jesus usa é perseverar. Porque o que é o cristianismo se não uma luta constante contra o eu? Uma luta constante contra essa natureza infectada que nós temos. Aliás, esse é um tema que eu quero convidar você ao longo da semana, nós estudarmos a palavra de Deus. O tema dessa semana de reflexão é infectados. É uma série de estudos que nós vamos fazer sobre essa infecção terrível que é o pecado. E qual é a cura que Jesus Cristo nos oferece? E Jesus então, no verso 13 diz assim: aquele que perseverar, aquele que lutar, aquele que for fiel até a morte, Jesus Cristo promete dar a coroa da vida. Persevere, seja resiliente, acredite, lute, se aproxime de Jesus, vista-se da armadura de Deus, lute contra as setas inflamadas do inimigo, e Deus promete que vai te dar a vitória. A nossa vitória, ela não vem pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Cristo, pelo que Ele conquistou na cruz do Calvário. E ele termina o último verso, para nós encerrarmos a meditação dessa noite, o verso 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho por todo o reino para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Jesus Cristo elenca uma série de sinais esses que nós vimos, que condiz com a nossa realidade. E como está se aproximando a volta de Jesus, esses sinais têm se repetido com maior intensidade. E agora, depois de elencar todos esses sinais, Jesus Cristo, ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: e será pregado o evangelho. Jesus Cristo está afirmando que o evangelho vai ser pregado. E ele diz que depois que esse evangelho for pregado por todo o reino e para testemunho de todas as pessoas, de todas as nações, então virá o fim. Como ele vai fazer, eu não sei, mas ele vai fazer. O Espírito de Deus tem levantado pessoas em vários lugares do mundo. Muitas culturas que nós tínhamos como inatingíveis, hoje, dentro da linguagem deles, a palavra de Deus ela é eficaz e ela encarna dentro da cultura local, e de alguma forma o Espírito Santo traduz numa linguagem que seja compreensível para essas pessoas. E essas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, e essas pessoas têm se convertido. Milhares e milhares de pessoas. E queridos, Deus é justo, Ele é o único que pode julgar os corações. Há pessoas que não tiveram assim um conhecimento amplo da palavra de Deus, mas um pouquinho de luz que eles receberam, por essa luz eles serão julgados, e pela misericórdia de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, essas pessoas serão salvas. O evangelho vai ser pregado. Eu quero aproveitar, e se tiver algum colega, pastor ouvindo, eu queria desafiar você a pegar o seu celular de maneira simples, como eu fiz agora, como eu vi muitos outros pastores fazendo, e aproveitar esse momento para nós expandirmos a palavra do Senhor. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos a facilidade de fazer com que essa mensagem ela possa ser propagada para vários lares. Várias pessoas podem entrar em contato com a palavra de Deus. Que possamos utilizar o nosso tempo para espalhar a verdade do Senhor, para que milhares de pessoas sejam tocadas por essa palavra. E Jesus termina dizendo: então, depois de o evangelho ser pregado, depois de o Espírito Santo usar verdadeiros pregadores e a palavra do Senhor contaminar o mundo, aí virá o fim. O último sinal não é uma doença, o último sinal não é um vírus que vai contaminar o mundo, o último sinal nem mesmo é uma guerra de proporção nuclear que vai destruir boa parte do mundo, nem a revolta das máquinas, como a ficção científica insiste em pregar isso por aí. O último sinal para o fim desse mundo de pecado é a pregação do evangelho. E quem sabe essa seja uma realidade para você, que estava ali zapeando, stalkeando, olhando aí as notícias no Facebook, vendo as fotos, e de repente você se deparou com esse vídeo. E você fala: o que esse gordinho está dizendo aí? O que ele quer falar comigo com essa pregação? Você parou para ouvir, e o Espírito Santo falou no seu coração. E eu quero te dizer, olha, Jesus Cristo aceita o seu pedido de perdão hoje. Jesus Cristo te chama hoje a fazer um concerto com Ele, a aceitá-lo como seu Salvador pessoal. E claro,
nós precisamos ser aceitos por Cristo, mas Ele fez isso na cruz do Calvário. Quando Ele desceu a esse mundo, olha, Jesus Cristo se desfez de toda a honra e toda a glória do céu para vir a esse mundo, para viver como um homem, para sofrer todas as consequências que o pecado causou e degenerou a condição física humana. E Jesus Cristo veio, assumiu a forma humana, sem inclinação para o pecado, e Ele foi vitorioso. E Jesus Cristo, como ovelha muda, foi para a cruz do Calvário e morreu para dar vida eterna para mim e para você. Eu quero concluir essa mensagem de hoje contando para vocês uma experiência que eu tive. Eu me recordo que era um contexto como esse, no ano de 2010, eu estudava na nossa universidade, a UAB, a Universidade Adventista da Bolívia. Eu tenho vários amigos do Facebook que estudaram comigo na Bolívia, e na época era o vírus influenza, o H1N1, e estava um alvoroço tal como esse, talvez não com essa proporção mundial, mas pelo menos aqui na América do Sul, na Argentina, no Peru e em alguns lugares da Bolívia, estava um caos tremendo, e havia uma vacina, só que alguns diziam, muitas fake news se espalharam, e um boato de que essa vacina tornava as pessoas que haviam tomado essa vacina soro positivo, e o colégio exigiu que nós tomássemos essa vacina para não corrermos o risco ali de ficarmos doentes e ser contaminados e acabar espalhando o vírus. E eu me recordo que eu fiquei entre a cruz e a espada. De um lado, preocupado porque cada dia que passava o vírus contagiava mais pessoas. Por outro, todas essas notícias e as pessoas próximas de mim que haviam tomado a vacina, elas sentiam muitas dores no corpo. O efeito que causava nelas era um efeito com uma certa intensidade, nocivo para a saúde. E eu preocupado, e teve um momento que eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu vou confiar no Teu poder. De certa forma fui prudente, mas eu confiei no Senhor e eu orei a Deus e pedi: Senhor, me ajude. Eu não quero ser contaminado, eu não quero ser ali o agente, o hospedeiro do vírus que vai levar esse vírus para frente, mas eu quero pedir a Tua misericórdia, porque eu estou com medo, eu sou um ser humano. E eu me lanço nas Tuas mãos. E eu me recordo que um dia que eu orei, um colega estava voltando do posto de saúde e ele disse o seguinte: olha, eu tomei a vacina. E eu falei para ele assim: olha, eu vou observar você. Se os efeitos colaterais não forem assim tão intensos, eu vou lá tomar a vacina. E aí ele reagiu normal, eu me enchi de coragem, fui lá, tomei a vacina e graças a Deus eu fui liberto aí de ser contagiado com o vírus influenza. Estou contando essa história para você porque para mim o antídoto foi eficaz, para o meu amigo foi eficaz, e por mais que muitas fake news haviam sido espalhadas, muitos boatos para assustar as pessoas, muitas pessoas tomaram o antídoto e elas foram libertas porque elas acreditaram, porque elas tiveram coragem e porque elas aceitaram a tomar o antídoto. Jesus Cristo é o antídoto para esse vírus mortal chamado pecado. Só Ele tem a cura. Não há cura na filosofia, não há cura na sabedoria humana, no que o mundo oferece. Só existe cura em Jesus Cristo. Somente em Jesus. O Evangelho será pregado. Um dia Jesus Cristo vai vir a esse mundo. E o desejo de Jesus é que todos aqueles que o aceitaram, que recebam a vida eterna, que recebam a cura para esse vírus mortal chamado pecado. É o seu desejo aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? É o seu desejo fazer parte dessa grande multidão que estará em pé naquele grandioso dia, quando Jesus Cristo vier, dizendo sim para Jesus e dizendo: Senhor, eu quero fazer parte dessa nação santa, eu quero fazer parte dessa grande nação que vai habitar no céu. Eu quero fazer uma oração com você, eu quero entregar a sua vida para Deus. Eu quero entregar a sua saúde, eu quero entregar a sua família e pedir que Jesus Cristo cuide de você. A única coisa que Jesus quer de você é o seu coração. A única coisa que Jesus quer de você é a sua vida, é os seus familiares. Ele quer ver vocês bem, saudáveis,
felizes e principalmente vivendo eternamente com Ele. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque apesar desse momento de tensão, apesar dos grandes desafios que nós temos enfrentado ao longo da nossa vida, nós temos a consciência de que o Senhor está conosco e de que a Tua paz, meu Pai, que excede todo entendimento, é que estará em nossos corações e será nos doada por Ti, e ela que manterá, meu Pai, os nossos corações cheios de esperança. Quero colocar nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que estão conosco, conectados ou que assistirão depois esse vídeo. Quero pedir que o Senhor abençoe as suas vidas, abençoe os seus familiares, que o Senhor possa promover a cura, meu Pai, a cura física, a cura mental e a cura espiritual também. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, os ilumine, para que a cada dia eles possam se aproximar do Senhor. Perdoa os seus pecados, ó Deus. Transforme, ó Pai, a nossa vida e dá-nos a Tua paz, Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe você, te dê uma ótima noite e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você ao longo dessa jornada. Um abraço para todos que estão conectados aí, que mandaram mensagens. Deixa eu responder algumas aqui. A minha assistente, minha esposa. Deixa eu ver aqui. Fazer jus a Célia. Um abraço, Célia. Deus abençoe você, a sua família. Meu amigo Júnior Botinha. Grande Juninho, comportamos juntos lá em Timóteo. Grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Saudades, viu? Bons tempos aquele. Quero pedir que Deus abençoe também aí e mandar um abraço para Magali. Magali, feliz sábado para você. Deus te abençoe também. Deus ilumine a sua vida, abençoe sua família e firme nas promessas de Jesus, viu? Um grande abraço também para o meu grande amigo Marcelo Francisco, lá de Araras. Marcelão, um abraço, querido. Deus te abençoe, viu? Você é uma pessoa muito especial. Deus abençoe você, sua família. Que vocês recebam o nosso carinho aí e o abraço do Espírito Santo. O Rodrigo também. Ô Rodrigão, Deus abençoe, querido. Um abraço para você. Imagino que você esteja aí em Arthur Nogueira. Deus te abençoe, abençoe sua esposa, abençoe sua família aí, viu? Tamo junto, guerreiro. Um grande abraço. O Rafael também. Um abraço para o Rafael. Se não me engano, é o Rafael de Louveira. Um abraço, Rafael. Deus abençoe, viu? Um abraço para a Hilda também. A prima aí, Hilda. Deus te abençoe. Um abraço para a Cleriane. A Cleriane Pereira. Deus te abençoe, viu? Feliz sábado. Um abraço para o meu amigo, grande pastor Carlos Ladeira. Pastorzão, Deus abençoe. Tive o privilégio de aprender com o Senhor aí em Araras. Hoje, colega aqui, vizinho do pastor Carlos Ladeira Júnior. Deus abençoe o pastor Carlos, a irmã Raquel também, toda a família. Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha irmã, Rafaela Ferreira Dias. Deus abençoe você, Rafaela. Tenho orado por você, sua filha aí, minha sobrinha, o Luiz também, o Rodrigo. Um abraço para todos vocês. Um abraço aí para o Ocimar. Quanto tempo, hein, Ocimar? Ocimar lá de Santa Genebra. Deus abençoe, Ocimar. Um abraço para você e sua família também. Feliz sábado para vocês aí. Saudades também, querido. Deus abençoe. A Bruna Rafaela também. Deus te abençoe, Bruna. Feliz sábado. Deus abençoe sua família. Continue conosco ao longo da semana. Teremos outras mensagens aí. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Um abraço para o meu querido amigo Valtinho. Valtinho, o nosso secretário aqui da igreja de Jardim Canuto, aqui de Guapiara, e um grande amigo também. Obrigado aí, eu que agradeço por estar conectado conosco. Deus abençoe você grandemente, viu? E o José Carlos de Moura também. Deus abençoe, José Carlos, abençoe sua família. Vamos juntos aí nessa corrente de oração, continuar aí conectados com Cristo, porque só com Ele nós seremos vitoriosos. Eu quero
desejar para vocês aí uma ótima noite, que Deus continue com vocês. E amanhã pela manhã nós estaremos estudando a lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar você a estar estudando conosco a lição da Escola Sabatina. Você pode comentar, eu vou ler alguns comentários, você pode participar conosco, vai ser uma grande bênção estarmos juntos nesse momento. Feliz sábado, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe. Até amanhã.